Fala aí pessoal, nesta aula estaremos abordando duas tags importantíssimas na criação de sites e no fluxo de trabalho de um site, que é div e span. A nossa tag div, ela está aqui pra gente, ó. Se eu criar uma div aqui e adicionar aqui, ó, o que está escrito aqui, por exemplo, curso de Adobe Dreamweaver CC, selecionar tudo, eu posso colocar em negrito, itálico, uma comparação. Vou deixar só em negrito. E se eu criar uma outra div, ó, vamos colocar aqui uma class nela, por exemplo, vamos colocar teste, ok? E eu criar uma nova div, ó, e vai aparecer isso aqui, ó. Depois, antes, adjuntado como se fosse dentro dessa div ou depois, ok? Então, vou colocar aqui, por exemplo, em depois. Antes, né? Vou criar o Ctrl V e vou criar agora itálico. Se eu vou aqui em Split, eu vou ver que eu criei, ó, uma div chamada, uma div em itálico, que ela tá como barra em, e uma div com o negrito, correto? Mas o que aconteceu? Eu criei uma div dentro de uma div. Olha só que interessante. Mas eu não queria isso, eu queria... vejamos que eu quero criar uma div com múltiplos elementos. Porque o que acontece? Quando a gente trabalha com div, a div ele nada mais é um elemento de blocos. Então vocês viram que eu criei uma div dentro de uma div e ainda ela criou em parágrafos. Ela não continuou um texto. Isso é um problema às vezes na criação de sites. É onde que entra a ferramenta span. Olha só, eu vou tirar aqui a minha string strong, ok? Então olha só, ele criou ali. E eu quero o meu básico Adobe, o meu só Adobe em negrito. Então o que eu faço? Então eu sou obrigado o quê? A criar a minha string span, porque ela não está aqui na minha lista. Ok? Então, ó, abro aqui, ó, coloco SP, olha só, já vai abrir e abro ela. Opa! Olha lá. E aqui eu vou Ctrl X, Ctrl V. Olha só, ele criou minha própria, ele criou, ok. Mas se eu vier aqui, ó, a minha span criar uma classe chamada tipo, ok? E aqui eu adicionar um estilo gráfico nele, ó, ok. Se eu for aqui em tipo e colocar color, opa, ué, Ctrl espaço, color picker mesmo, ó, vamos colocar um vermelho. Olha lá, ele colocou só minha palavra Adobe em vermelho. E se eu colocar aqui, ó, como a gente colocou tipo aqui, vamos colocar uma classe aqui, ó. Vamos por aqui mesmo, classe teste. Opa. Eu criei aqui? Não criei. Ó. Teste, adicionar style. Ok. Pronto. E aqui ele criou aqui para mim. Lembrando que, olha só, vocês veem que eu tenho um teste aqui e um teste aqui. Eles são iguais? Não. O HTML também, o CSS em si, ele também é muito perpendicular. Ele só aceita palavras iguais, idênticas. Então, teste tem que ser igual ao teste. Teste, teste. Igual o teste aqui, ele tá com o T minúsculo. Então, ele vai ser diferente do teste com T maiúsculo. Então, aqui nesse teste, vamos colocar aqui um color. Opa! Vamos colocar aqui color picker também. Vamos colocar... Opa! Ué! Como assim? Vamos deletar aqui. Vou colocar essa cor. Olha lá, ele não alterou a minha cor do meu span.
Então, vocês podem perceber que o spam é uma mão na roda, principalmente para quê? Para fluxo de trabalho, para dividir, para fazer uma seleção. É óbvio que mais para frente a gente vai aprender métodos em CSS que vai fazer isso manualmente. E tanto em JavaScript também tem essas opções e possibilidade de selecionar uma palavra e atribuir um gráfico com ela. Mas isso aí a gente vai aprender só em próximas aulas, ok? Agora temos outra opção também de adicionar por aqui. Por exemplo, eu posso aqui em div, ó, vamos colocar aqui, vamos selecionar essa classe asides. Aside eu posso vir aqui e adicionar alguma coisa, ó. Ó, eu posso, vamos adicionar aqui, ó, um spam aqui também, ó. Abrir, spam, fecho. E eu vou pegar esse Adobe, Ctrl X, joga aqui Ctrl V. E ó, aqui eu acabei de criar na minha janelinha DOM um spam. Então eu dou um duplo clique nele e adiciono minha ID. Então, ponto, ó lá. Eu posso tanto selecionar umas ID já prontas, umas classes já prontas, ou criar minha própria classe. Então vou colocar aqui Adobe ou Dob. Enter. Ele criou minha classe Dob e aqui em cima, ó, eu posso apenas clicar ponto e procurar minha classe Dob. Então, abrir colchetes e fechar colchetes. Color. Opa. Selecionar aqui a cor que eu quero. Por exemplo, esse azul aqui. E pronto. Ele adicionou ali. E lembrando que eu posso até apagar esse Adobe aqui, pô. Olha só que interessante, pessoal. Isso fez tudo manualmente. Você pode fazer também via painel property. Sim, sem problema algum. Porém, é um pouco mais chato e você vai ter que trabalhar além do normal. Então, pessoal, essa aula foi isso mesmo sobre div e spam e qual a diferença entre os dois e a importância dos dois. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula. Abraços e fui!